tanto as aulas, né, ao vivo, quanto os slides utilizados nas aulas, depois são disponibilizados para vocês ali na sala do Classroom, né, na barra atividades. Lá tem o tópico vídeos, onde vai aparecer, né, os vídeos das aulas para vocês, de todas as aulas anteriores, né, da aula de hoje também. E os slides também tem um tópico ali, né, na barra atividades do Classroom. O tópico chama slides, tá lá os slides, né, de todas as aulas anteriores também, tá? Muito bem. Vocês estão visualizando, gente, o slide? Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Para mim ele está congelado aqui, não está Ô, Sor, andando. aqui Fala. tá aparecendo QI só e faça acontecer. Não sei se é para aparecer mais alguma coisa além disso. Sim, sim, já vai começar. Apareceu. Sempre a tela inicial é essa, né? Por isso. Apareceu aí? Sim. Tá, legal. Carolina conectando, boa noite. Então, a gente, no início, né, de cada aula, de cada uma das aulas anteriores, a gente sempre falou do calendário, né? Hoje não vai ser diferente, estamos iniciando a aula 6. Eu vou falar do calendário de novo, rapidamente, né? Para relembrar dos combinados principais, tá? Vocês sabem que o calendário é um conteúdo que a gente viu lá no contrato pedagógico, né? 1 hora de vídeo aí de contrato pedagógico antes de iniciar, né? O conteúdo da primeira aula, justamente para a gente tratar todos os combinados, né? Como é que funciona o processo avaliativo, presença, dinâmica das aulas, né? Guia do aluno, prova, trabalho. Tratamos tudo lá naquele vídeo que está disponível ali para vocês no Classroom, para assistirem sempre que quiserem relembrar, né? Ou assistir caso eventualmente não tenham assistido ainda. Mas sempre relembro o calendário no mínimo, né? Na primeira semana a gente teve aula 1 e 2, né? 16 e 18 do 3, com a avaliativa 1 para fazer no Moodle, 1 ponto. Prazo das avaliativas no Moodle sempre lá no guia do aluno, né? Na semana passada, a gente teve a semana 2, né, dia 23 e 25 de março, conteúdo da aula 3 e 4, com atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle, valendo 1 ponto, cujo prazo, né, se encerra de acordo com a data prevista lá no guia do aluno também. Esta semana, terça e quinta, né, dia 30 do 3, terça-feira passada e hoje, 1 do 4, nós temos a semana 3. Na semana 3 vocês têm atividade avaliativa 3 lá no Moodle para fazer, né, lá dentro da semana 3, cujo prazo também está no guia do aluno. Na próxima semana é a semana 4, onde a gente tem o conteúdo final da disciplina. Terça e quinta-feira da semana que vem a gente tem, então, os conteúdos de análise econômica, em que vocês também têm, né, na semana 4, uma atividade avaliativa para fazer lá no Moodle, é a atividade avaliativa 4, né, está lá dentro da semana 4. Vale 1 ponto também, e o prazo, igualmente, está registrado no guia do aluno, né, o dia e o horário, né, que encerra. Cuidem para fazer no prazo, justamente para não perder essa pontuação, né, é 1 ponto dentro de cada semana, então são 4 pontos. 6 pontos vêm do trabalho disciplinar para fechar os 10 pontos da N1, né? O trabalho, o combinado, a entrega dele, né? Até o dia 13 do 4. Ele é para ser feito no Classroom, entregue ali dentro do Classroom, né? Conforme combinado e conforme visto lá na nossa aula ao vivo, inclusive com detalhes, né? Abrimos, mostramos onde está o arquivo. Nesse dia 13 do 4, né? Tem a revisão, é claro, né? No dia 15 do 4, nós não temos aula ao vivo, não tem uma conexão ao vivo, né? 15 do 4 é a prova no Moodle, né? Então, no Classroom, vocês recebem nesse dia ali as instruções de prova, né? E recebem o código dela. Acessam o Moodle,
lá abaixo, né, da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam dentro de cada uma as avaliativas da M1, né, abaixo delas vai estar aparecendo lá para vocês a avaliativa final. Vão clicar nela, né, vão inserir o código fornecido, vão ser 10 questões sobre o conteúdo da disciplina, né, da aula 1 até a aula 8. Ao final da prova, salvar e enviar, ela automaticamente já vai atualizar, corrigir e apontar ali qual foi a nota que vocês ficaram na prova, né. A média final é N1 mais N2 por 2, tem que dar no mínimo 6, né, então a soma da N1 mais N2 divididos por 2 tem que dar no mínimo 6 para ser aprovado por nota, né. Além da nota, tem que ter 75% de frequência nas aulas. Então tem que participar, né, das aulas ao vivo, né, para ter a presença. Se eventualmente não atingir a média final 6, né, digamos que tenha ficado lá com 5, 4, 4,5, uma das notas da N1, né, pode ser substituída. A menor nota, então, é substituída pela prova de substituição, que acontece lá no Moodle, né, no dia 8/5. Então, quem fica abaixo da média, né, já sabe que neste dia tem que acessar o Moodle, dentro da disciplina de administração financeira, abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4 e da prova avaliativa final, vai estar lá a prova de substituição para vocês fazerem, tá? Não tem código nenhum, né? É só entrar e fazer a prova de substituição lá, quem ficar abaixo da média, tá? Muito bem. Acredito que não há dúvidas, né? Porque a gente repete isso no início de cada uma das aulas, falamos, né, também lá no nosso contrato pedagógico, mas sempre repito no início para evitar que algum aluno, né, tenha perdido aí essa informação e não assistiu às aulas gravadas, né? Então, pelo menos, sempre no início de cada aula ao vivo, a gente está tratando do calendário, pelo menos. Alguém tem alguma dúvida ainda, gente, sobre esse processo, que iniciou lá no dia 16 de março, mas que pode ser que tenha alguma coisa a perguntar ainda? Alguém gostaria de fazer uma dúvida, uma pergunta, enfim, do processo avaliativo? Eu não tenho pergunta. Legal, tranquilo. Muito bem, gente. Então, visto que, né, acho que está tudo bem esclarecido, bem claro para todo mundo, né, em relação ao nosso calendário de aulas e o processo avaliativo, vamos adiante, iniciando, então, o nosso conteúdo de análise horizontal, né. Só relembrando o contexto, né, a análise horizontal, ela está dentro do contexto da análise financeira. Vocês vão lembrar lá que lá na primeira semana, não tão distante assim, né, há pouco tempo, nós vimos diversos conceitos, né, naquelas duas aulas iniciais, né, terça e quinta. Entre eles a gente viu análise econômico-financeira, depois a gente dividiu, né, só análise financeira e só análise econômica. E a gente viu dois quadros, né, um quadro com análise financeira, onde tinha ali 4 conjuntos, né, de análise dentro da análise financeira. Então, dentro dela nós tínhamos ali a análise financeira de curto prazo, que eram aquelas 4 fórmulas que a gente viu, né, de lucratividade. Depois nós tínhamos a análise financeira de longo prazo, onde a gente viu ali 5 fórmulas relacionadas à solvência. Depois nós vimos já na terça-feira, né, dessa semana, a análise horizontal. E por último, né, dentro da análise financeira, nós temos a análise horizontal, que encerra a análise financeira, né? Porque na semana que vem, na terça quanto na quinta, a gente vai estar vendo, né, a nossa análise econômica, tá? A análise horizontal está no contexto da análise financeira. E como a gente já tratou, né, das outras vezes, nenhuma delas deve ser utilizada individualmente, né? Na medida de buscar tomar alguma decisão, né, ou de dizer que é essa análise, né, a única que conta, é importante, ou vamos tomar decisões só a partir dela. Não. Tem que ser feita uma análise completa, né, de todos os elementos da análise financeira, inclusive os de análise econômica, para ter um cenário, né, completo, uma visão geral completa da situação da empresa, para só aí, né, poder então tomar as melhores decisões. Se a gente fizer um tipo de análise única, né, tomar decisões por aí, provavelmente a gente pode estar perdendo informações, né, de uma realidade que é muito mais ampla, trazida pelos demais indicadores, tá? Então, a análise horizontal ela é importante,
mas dentro do contexto geral, né? Dentro do contexto das outras análises. Muito bem. Então, análise horizontal, o conceito dela, né? O principal aí é que ela é uma análise de evolução ou de involução dos valores monetários das contas avaliadas, analisadas, tanto de um balanço patrimonial quanto de um DRE, né? Então, ela difere bastante da análise horizontal nesse sentido. A análise horizontal a gente viu, né? Na aula passada, a gente avaliava uma conta em relação ao total ao qual ela pertence, dentro de um único período, né? Na análise horizontal, não. Eu avalio a mesma conta em relação à evolução dela, dessa mesma conta, ao longo dos períodos que se seguem. Então, vamos ter, né, obviamente, uma análise evolutiva, né, verificando o que aconteceu ao longo do tempo, né, com aquelas contas. Elas aumentaram, diminuíram, significando que evoluíram ou involuíram, né? O significado aí de análise horizontal ser também chamada, né, de análise de evolução ou de involução, é esse significado, né? A conta aumentou ou diminuiu, né, em termos de valores monetários. Exemplo, né? Vamos pegar a conta lá do balanço patrimonial chamada ativo circulante, né? Eu peguei lá do ano 2000 e vou verificar no ano 2001 como é que ficou essa conta, no ano 2002, no ano 2003, em termos percentuais, né? Cresceu 10%, diminuiu 15%, cresceu 20%, diminuiu 18%. O que aconteceu com ela, né? É isso que faz a análise horizontal, com cada conta individualmente ao longo dos períodos avaliados, certo? A gente pode fazer isso com todas as contas do ativo, todas as contas do passivo, né? Ou então com o DRE, né? Todas as contas do DRE, avaliando os períodos que se seguem. Então, né, por essa fala mesmo, né, você já consegue identificar que sempre vai ter um ano inicial, né? Aquele ano inicial ali é que eu vou usar para comparar os anos seguintes, tá? Então, o objetivo dela, da análise financeira, né? Avaliar as tendências do comportamento das contas, né? Dos elementos contábeis, né? Os elementos de resultado. E o ideal aqui, para a gente poder verificar uma tendência, né? Uma curva de tendência, por exemplo, é avaliar, pelo menos, né? Com um período superior a 2 anos. Então, a gente vai ter, no mínimo, né? O ano inicial, né? Aquele ponto de partida, a gente vai ter no mínimo ali mais 2 anos para verificar, né? Até essa tendência, essa curva está subindo, essa curva está diminuindo, há uma variabilidade, né? Uma inconsistência. Isso, né, nos faz visualizar se a gente puder, então, avaliar superior a 2 anos, tá? Então, não se faz análise horizontal, né? Só de um ano, né? Não tem como fazer essa análise de evolução, né? Muita atenção em relação a isso. A fórmula, ou melhor dizendo, né, a forma de cálculo, né, da análise horizontal. Então, diferentemente lá, né, da análise de curto prazo ou análise de longo prazo financeira, que a gente tinha lá várias fórmulas, né, análise horizontal a gente tem uma fórmula só, né, ou uma forma só de fazer o cálculo, né. A análise horizontal, a gente utiliza essa divisão, né, de dois valores, né, mas da mesma conta. Então, eu vou pegar o ano, né, que eu estou avaliando, a conta ativo circulante, por exemplo, né, então eu vou pegar lá, elemento contábil, ativo circulante, de um determinado ano, a gente chamou aqui de ano A, né, de um ano futuro. E vou dividir por essa mesma conta, né, ativo circulante, do ano inicial, a gente chama ele de ano base, né, então elemento contábil do ano base, do período base. Então, tem um ano que está servindo de base para contar como é que está acontecendo essa conta ao longo do tempo. Tá? Feita essa divisão, né, a gente multiplica por 100, para transformar para percentual, e depois diminui por 100, e 100 é referente à base, né, então, quando a gente faz menos 100, a gente está tirando o valor da base, para descobrir qual é o valor da evolução daquela conta em termos percentuais. Tá? Então, muita atenção, porque a fórmula é até um pouquinho parecida com a análise vertical, mas os elementos que vão na fórmula são diferentes, né?
porque na análise vertical a gente analisava uma conta em relação ao total a qual ela pertencia, né? Aqui na análise horizontal, não. A gente pega aquela conta que a gente quer avaliar, né, de um determinado ano, em relação àquela mesma conta lá do período base dela, certo? Aí faz vezes 100 menos 100. O menos 100 aqui difere também, porque a gente está retirando, no caso, a base, tá? Muito bem. Em relação à análise horizontal, a gente precisa considerar que ela pode ser feita a partir do valor nominal ou a partir do valor real, né? Então, quando eu faço uma análise horizontal a partir do valor nominal, significa que eu estou considerando o valor cheio, por assim dizer, né? Incluindo a inflação dentro daquele valor. Quando eu faço a análise da evolução horizontal real, significa que eu vou achar exatamente o valor da evolução da conta sem as influências da inflação daquele período. Então é possível fazer análise horizontal nominal ou análise horizontal real, né? A gente vai ver exemplos, né, de uma e de outra, né, um balanço e um DRE, levando em consideração que aqui nos nossos exercícios, né, nessa disciplina que vocês estão fazendo em curso técnico, a gente vai fazer os cálculos, né, de uma análise horizontal nominal. A gente não vai fazer conversão inflacionária, né? Claro que quem depois, né, for estudar, fazer uma gestão financeira, for fazer economia, né, numa faculdade, né, vai aprender a achar o fator de conversão inflacionário ano a ano. É um cálculo um pouquinho mais complexo, mas não muito, mas não é o nosso foco, né? Nosso foco aqui é aprender a fazer a análise, compreender a análise horizontal, sem necessidade das correções inflacionárias. Mas ela existe, e por isso, inclusive, a gente vai ver exemplos, né, de análise horizontal dentro de um DRE, considerando as correções inflacionárias, ou seja, de um ano para o outro, a conta evoluiu, mas a gente tem que tirar a influência da inflação dali para ver o número real, né, para ver se evoluiu ou não evoluiu, de fato, pelas operações da empresa, e não porque houve inflação e fez com que o preço das coisas aumentasse ou diminuísse, né? Então, para isso, gente, nós vamos ter aqui no nosso procedimento, né, para considerar, além, é claro, né, dos valores de referência do ano inicial, do ano base, né, nosso exemplo, nós vamos ter 2 anos, então, em que essa empresa, né, teve lá no seu DRE contas, né, que sofreram impacto inflacionário. Nós tivemos aí no ano 2001 inflação de 28,3% e no ano 2002 inflação acumulada no ano, né, de 44,9%. Tá? Como é que isso fica dentro do DRE? Né? Então, aqui já está o nosso DRE com os valores já calculados. Tá? Então, como eu disse, principalmente em relação aos valores com a correção inflacionária, né? A gente não vai fazer o cálculo da correção inflacionária, né, mas a gente vai fazer dos valores nominais, depois na sequência, tá? Então, primeiro aqui, gente, o exemplo do DRE com os valores de evolução ou involução das contas do DRE. Vocês vão notar que nós temos um ano inicial aqui, né, que é o ano final zero, tá? Então, todas as contas do DRE do ano final zero, elas ficam ali com valor igual a 100%, né? Porque é o valor inicial, aquele valor comparativo, né, que eu considero para comparar os anos seguintes. Então, ele é o meu 100% sempre, né, o ano base. Por isso, na fórmula, lá no final, né, eu faço menos 100 para retirar a base e descobrir, de fato, né, qual foi a evolução. Tá? Bom, comparativamente, então, nós temos que avaliar cada conta, né, se ela evoluiu ou involuiu no ano 1, ou se ela evoluiu ou involuiu no ano 2. Nós vamos ver que neste DRE aqui, no ano 1, nós temos uma coluna chamada nominal. Significa o quê? Que esse valor nominal aqui, ele está considerando, inclusive, a inflação, tá? Então, vamos ver qual é a primeira conta do DRE, receita operacional bruta. No ano 0, teve 1.301.868. E no ano 1,
teve um faturamento, né, de receita operacional bruta aqui, 4.737.406. E o que a gente chama de valor nominal, né? Porque, claro, né, além dos valores que são provenientes da venda, né, dos produtos, né, que de fato foram provenientes da operação da empresa, a empresa teve que atualizar os preços pela inflação, né? Então, no valor nominal, ele está ali considerando, inclusive, a inflação, tá? E para a gente saber qual foi a evolução real das operações da empresa, nós precisamos retirar desse valor nominal o valor inflacionado. Então, para isso, né, se faz lá um cálculo, né, enfim, para chegar num fator que, multiplicado pelo valor nominal, chega a um valor real de 3.396.720, tá? Aí sim, ó, agora para saber a evolução, a gente pega o valor real, 3.396.720, como diz a fórmula, né, que é o elemento do ano A, no caso o ano 1, e divido pelo mesmo elemento do ano base, 1 milhão, lá do ano base, né, 1.301.868. Esse valor multiplica por 100, depois diminui 100, e teve uma evolução de 160,91%. Tá? Mesma coisa para todas as contas, mesma coisa em relação ao ano 2, né? Também o mesmo procedimento, né? Tem uma evolução nominal que considera a inflação, precisa, enfim, fazer o procedimento para desconsiderar a inflação, chegando a um crescimento real. Esse crescimento real aplica a fórmula de evolução, e aqui evoluiu, por exemplo, no ROB, 86,41%. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de um DRE com aquela transformação do processo inflacionário, né? Agora nós vamos ver um exemplo da análise horizontal em um balanço patrimonial, também ainda considerando as correções inflacionárias, que para nós, como eu falei antes, né, são exemplos, porque os cálculos a gente vai ver quase a partir já do valor real, né? Então aqui nós temos o balanço patrimonial da empresa Drúcia, aí nós temos, né, as contas lá do ativo aqui, tá? Então tem o circulante e as suas contas, o não circulante e as suas contas, e total do ativo. Igualmente nós temos o ano final zero como base, que é o ano inicial, né? E todos os valores de cada conta, como são a base, eles são 100%, né? Os anos 2001 e 2002 são os anos que a gente verifica o cálculo de evolução ou involução. Então, como a gente já viu, né, pegar como exemplo o ativo circulante, o ano 1, nós temos aqui no circulante do ativo 1.503.507. Esse valor está inflacionado, tem inflação do ano 1 de 28,3%. Bom, ao deflacionar esse valor, nós achamos o valor real, que é 1.078.15. É esse valor que a gente vai utilizar na fórmula, tá, para verificar a evolução ou involução. A gente pega esse valor real dessa conta ativo circulante e divide pelo valor do ano base dessa mesma conta, 445.183. Multiplica por 100, a divisão, acha o percentual, diminui 100 da base e acha a evolução de 142,2%. Tá? Mesmo procedimento para o ano 2, dada a sua inflação, e faz isso para todas as contas. Né? Então, dá para fazer, então, a análise de evolução, né, para ver o contexto geral do balanço, do DRE, seja no ativo, seja no passivo, de todas as contas, tá? Aqui nós temos o exemplo do passivo, tá, gente? A mesma realidade, né? Um ano base, de novo, né, prestem bem atenção que no ano base, os valores da base são sempre 100%, o que justifica aquele racional da fórmula. Lembra que eu mostrei a fórmula para vocês? Análise horizontal é o elemento do ano que está sendo avaliada a evolução, dividido pelo elemento do ano base, vezes 100 menos 100, tem aquele menos 100 lá na fórmula, justamente para retirar a base, né, e descobrir exatamente qual foi a evolução percentual. Tá? Por isso que tem aquele menos 100 lá no final da fórmula. Aqui, né, a inflação de novo, 28,3% no ano 1, no ano 2, 44,9%. E é aquela mesma ideia, né? De um ano para o outro, o valor de faturamento, né, sofreu aspectos inflacionários, então o valor nominal está cheio de inflação aqui, né? Tem que tirar essa inflação, chega no valor real, retirando a inflação,
E o valor real é que é aplicado na fórmula. Tá? O valor real do ativo circulante, por exemplo, passivo, no caso agora, né, passivo circulante, menos o passivo circulante do ano base, vezes 100 menos 100, chegou a evolução de 90,6%. Tá? Então, esses exemplos, gente, para mostrar para vocês que sim, né, tem a evolução nominal, nela tem a inflação, para achar a evolução real, tem que tirar a inflação. E aí, repito, né, no nosso caso aqui, nos nossos cálculos, né, a gente já vai ter o valor real, né, a gente não vai fazer essa conversão inflacionária, tá? Somente a título de exemplo de explicação. Tranquilo até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que tá para vocês? Ô, senhor, Sim. na análise horizontal, naquela consulta de fórmulas que o senhor colocou, não tem o valor menos 100 no final. Aquela fórmula ali, ela está considerando o valor bruto, né? A gente precisa retirar a base, né? Por isso a gente faz o menos 100, tá? Ah, tá bom, entendi. Isso. E tem alguns outros autores, né, que fazem uma forma um pouquinho diferente, né? Faz o menos 1 antes, né, de multiplicar por 100, justamente já para tirar a base, né? Então existem várias formas, né, também de chegar a esse resultado. As formas ali são semelhantes, né? Mas essa aqui usa, por exemplo, o menos 1, né? Ele faz o menos 1 antes de multiplicar por 100, aí depois já chega o valor final da evolução direto, né? Essa que a gente viu agora, não, né? Ela faz a divisão, multiplica por 100, depois faz o menos 100 para achar o resultado. O resultado vai ser o mesmo. Só são formas e técnicas diferentes de chegar ao mesmo resultado, tá? Tá bom, entendi, obrigada. Certo? Rafael perguntou aqui no chat. Não entendeu como se tira a inflação. A gente não fez, né, Rafael? A gente não vai fazer, né? Como fazer a retirada da inflação, né? Por isso, tá? A gente não tem esse cálculo aqui nessa disciplina, né? Foi isso que eu estava explicando antes, né? Depois, quando vocês forem fazer, caso alguém queira, né, seguir essa vida de economista, né? For fazer uma disciplina de economia lá na graduação, né? Ou gestão financeira, né? Aprende a fazer esse cálculo aí. Nosso objetivo aqui no nosso curso técnico, né, é aprender a fazer uma análise de evolução a partir do próprio valor real final, tá? Que é isso que a gente vai ver com exemplos de cálculo de fato. Estou mostrando aqui agora, são os exemplos de análise de evolução e involução com as duas colunas, né? Com a coluna nominal, com inflação, e com a coluna real, né? Sem inflação, porque ela faz parte do entendimento, né? A gente precisa saber, né, que existe isso, mesmo que a gente vá fazer o cálculo, né, já com o valor real, certo? Por esse motivo, eu estou contextualizando primeiro, né, essa situação de que existe sim, né, as duas formas ali de chegar ao processo de evolução ou involução, tá, Rafael? Muito bem. Agora, gente, nós vamos ver os exemplos de cálculo sem a necessidade da correção inflacionária, tá? Aí sim, esses, né, são, né, modelos, enfim, que vocês vão encontrar nas atividades avaliativas, nos exercícios depois na segunda parte da aula, vão encontrar na prova ou eventualmente na substituição, tá? Então esses eu vou mostrar, né, para vocês com exemplos de cálculo inclusive, tá? Antes a gente estava contextualizando a análise horizontal. Então, neste primeiro exemplo de cálculo, nós temos um balanço patrimonial. Vejam bem que esse balanço, né, ele tem ali o ano final 2, o ano final 1 e o ano final 0, né? Então, o ano inicial, em geral, é a base, né? Então, se tem o ano final 0, 1 e 2, né? O ano final 0 vai ser a base, e o ano final 1 e o ano final 2 vão ser avaliados para verificar a sua evolução. Mas cada, né, questão, cada exercício vai pedir para avaliar uma conta, né?
uma das contas. Nesse caso aqui, o enunciado diz assim: qual a evolução, análise horizontal é chamada de análise de evolução, né, do grupo de contas do ativo circulante no período de 2002 para a realidade de 2000, né, 2000, no ano base, aplicando a análise horizontal. Então, eu quero avaliar a conta ativo circulante, a sua evolução lá do ano final 2 em relação à base final 0. Então, vamos olhar o balanço, né? Está ali o ativo. A primeira conta que aparece no ativo é a conta ativo circulante. No ano final 2, vou olhar na coluna dele, né? Está ali o valor do ativo circulante do ano final 2. 2.041.020. Então, a gente já está considerando aqui que esse valor é o valor real, tá? Como eu disse para vocês, na nossa disciplina a gente vai usar sempre o valor real. Em relação ao valor desta mesma conta no ano final 0. Então, eu estou avaliando se houve evolução ou não, né, do ativo circulante a partir da comparação com o ano base. Então, vamos ver lá, né, ativo circulante ano base, 1.665.426. Agora, eu preciso colocar esses valores na fórmula. E a gente viu que na fórmula, na parte de cima, vai o elemento contábil do ano que está sendo avaliado. Está avaliando o ano final 2. Então, o elemento contábil é o ativo circulante. Então, vai na parte de cima da fórmula, como está na caixinha amarela aqui, os 2.041.020, dividido pela mesma conta do período base. Ativo circulante do período base, 1.665.426. Então, tá lá, né? Dividi um pelo outro, deu 1,2255242. A fórmula tem que multiplicar por 100, né? Então, a gente encontra lá 122,55242%. Mas a gente ainda precisa tirar o 100 da base, né? Então, a gente faz menos o 100 e chega à evolução de 22,5%. A gente pode perguntar assim, mas professor, como é que a gente sabe que evoluiu, né, e não involuiu? Porque o resultado, o percentual, é positivo, né? Não é menos 22 que resultou aqui, é mais 22, né? É um valor positivo. Então, evoluiu 22,55%. Se tivesse dado um número negativo, né, teria involuído, né? 22,5%. Então, a interpretação que se faz aqui é a seguinte, né? Avaliando a conta ativo circulante em relação ao seu período base, identificou-se uma evolução de 22,55%, tá? Ô, Sor, Sim. esse valor que a gente multiplica por 100, a gente vai ter que usar todos esses números depois da vírgula? O ideal é que sim, né? Arredonda só no valor final, tá? Tá bom. Pois no valor final é que se arredonda, né? Então pode ver que no final ficou só 2 números depois da vírgula, né? Sim. Certo? Diminuiu o 100 ali, ficaria 22,55242. Mas como o terceiro número, né? Depois da vírgula é menor que 5, então não tem como arredondar a segunda casa, né? Então fica 5,5 mesmo, tá? Tá bom, obrigado. Certo? Obrigado. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. Agora aqui, gente, nós temos outro balanço, tá? Esse balanço aqui, nós temos o ano final 5, o ano final 4 e o ano final 3. Obviamente, o ano final 3, como é o ano inicial, né, dessa série aqui, ele vai ser a base, tá? O ano 4 e o ano 5 vão ser utilizados para verificar se houve evolução ou involução, né? Então, o que diz no enunciado? Com base no balanço patrimonial, aplicando a análise horizontal, a qual o resultado chega no grupo de contas do ativo circulante. Então, quero avaliar o ativo circulante do período do ano final 5, usando o período base 2003. Então, eu vou olhar a evolução do ano final 5 da conta ativo circulante em relação ao ano inicial 3. Muito bem. Aplica a mesma coisa, né? A mesma fórmula. Na parte de cima da fórmula é o elemento contábil do ano A, que é o ano em análise. Então, é ativo circulante, é a primeira conta do ativo,
do ano em análise, que é o ano final 5, 4.810.230. Vai dividir pelo valor desta conta no ano base, que é o ano 3, né? Tá lá ela, 3.681.446. Põe na fórmula, né? Divide um pelo outro, multiplica por 100, deu 130,66%. Mas tem que tirar o 100 da base, né? Então, menos 100, ficou 30,66%. Então, essa conta ativo circulante desta empresa evoluiu 30,66% no ano 2005, comparativamente ou em relação ao seu ano base 2003, tá? Aqui cabe a gente relembrar alguns detalhes importantes, né? Fazer uma leitura atenta do enunciado, né? Então vejam, né? O enunciado diz que eu tenho que fazer uma análise horizontal e não uma vertical. Isso me ajuda, né, a não utilizar a fórmula errada e não fazer a interpretação errada também da conta que eu tenho que fazer, né? E sempre no enunciado também vai me dizer qual é a conta que eu vou fazer o cálculo, né? É a conta, uma conta do ativo circulante, a estoque, que conta é essa, né? E sempre vai me dar o ano a ser avaliado e sempre vai me dizer qual é o ano base, certo? Então aqui é um exemplo de cálculo, dando então o ativo circulante evoluindo 30,66%. Claro, as atividades avaliativas lá no Moodle, né, elas são objetivas, né, então vão ter 4 alternativas, letra A, B, C e D. Na prova final, também, né, são questões objetivas, vai ter lá letra A, B, C e D. Prova de substituição, mesma coisa, né. Então, o que pode aparecer ali de alternativas, né? Além do número, né, a teoria relacionada à análise horizontal. Então, digamos assim, letra A, ativo circulante evoluiu 30,66% no ano 2005 em relação ao ano base 2004. Vai estar errada essa alternativa A, né? Por quê? O ano base é o ano final 3. Alternativa B, a conta passivo circulante evoluiu 30,6% no ano 2005 em relação ao ano final, ou ano base 2003. Vai estar errada também. Por quê? Não está dizendo conta ativo, está dizendo conta passivo, né? Então, errado. Alternativa C. Houve uma involução de 30,66% da conta ativo circulante em relação ao seu ano base. Errado, não houve involução, o valor é positivo, houve evolução. Então, esses detalhes relacionados à teoria a respeito da análise horizontal, a gente precisa ter muito presente, né? Não é só achar o valor, né? A gente tem que entender, né, o que significa esse valor que foi encontrado. Então, um exemplo aí que eu dei para vocês que vai ajudar, né, nessas interpretações, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, agora? Não, senhor. Não? Tranquilo? Muito bem. Tudo certo, senhor. Tudo Sim. certo? Legal. Muito bem. Nada no chat também? Ok. O Juan colocou certo ali no chat. Legal, Juan. Vamos, gente, a mais um exemplo, tá? Agora é outra conta, né? É a conta passivo não circulante. O enunciado diz assim: aplicando análise horizontal, a que resultado se chega no grupo de contas do passivo não circulante, no período do ano 2004, usando o período 2003 como ano base. Então, eu vou olhar para este balanço e vou procurar o passivo, né? Já que é o passivo não circulante. Está lá, né? Lá embaixo está as contas do passivo. Olhando as contas do passivo, eu tenho ali passivo circulante, fornecedores, obrigações tributárias, e depois eu acho ali passivo não circulante. Está lá. É essa conta que a gente vai fazer a análise horizontal. Mas de qual ano? Do ano final 4, né? A primeira coluna é do ano final 5, a segunda coluna é do ano final 4. Então está ali, passivo não circulante do ano final 4, 6.560.984. Em relação ao ano base, então é passivo circulante do ano base, né? Está aqui do ano base, 2003, 3.546.242. Põe na fórmula, né?
Na fórmula, na parte de cima, eu coloco do ano de análise, que é o ano final 4, e na parte de baixo eu coloco do valor do período base, né, da conta passivo não circulante. Divide os dois, multiplica por 100, deu ali 185,01%. Esse valor ainda tem a base nele, né? Então eu preciso tirar 100 menos 100 para achar uma evolução real de 85,01%. De novo, né, que o valor é positivo, então evoluiu 85,01%. Se tivesse dado negativo, involução do valor, tá? Muito bem. Vamos aí 3 exemplos, né, de cálculo. Vamos ao próximo assunto aí da disciplina, na aula de hoje, que é a formação do preço de venda. Mas antes de adentrar aqui, realmente não ficou nada da análise horizontal, todo mundo ficou tranquilo, ninguém quer perguntar nada da análise horizontal, podemos seguir para a formação de preço de venda, tranquilo, gente? Professor, alguém colocou alguma coisa no chat. O Rafael colocou 2 casas antes e 2 depois da vírgula. Não, a quantidade de casas antes da vírgula não tem limitação, né? A quantidade de casas depois da vírgula, aí sim, a gente usa sempre 2, né? Mas antes da vírgula não tem limite de casas, né? Depende do valor que for dar, tá? Alguém mais, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Fechou, Rafael? Entendeu a ideia? Antes da vírgula não tem limite de casas, né? Só depois ali a gente utiliza em geral o 2, tá? Se deu 1 milhão, por exemplo, vai dar 6 números, né, antes da vírgula. A gente não limita o número de casas, né, antes da vírgula. Não existe isso na matemática, né? Se der R$1.000, vai ser 4 números antes da vírgula. Se der R$100, vai ser 3 números antes da vírgula, né? Se der R$10, vai ser 2 números antes da vírgula. Depende do número que der, quantas casas forem, né, antes da vírgula. Agora, depois da vírgula, a gente, em geral, usa o arredondamento para 2 casas depois da vírgula, tá? Tá, Rafael? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Certo? Valeu. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Fechou a análise horizontal? Sim. Muito bem. Nós vamos ver agora a formação do preço de venda, tá? A formação do preço de venda é um conteúdo que já podem ter tido algum contato em alguma disciplina anterior, né? Por exemplo, lá na disciplina de primeiro ciclo, a administração de marketing, né? Lá vocês fazem um projeto, né, de marketing, um produto, um serviço, alguma coisa que vai, enfim, vendida, e pode ser que você já tenha feito, né, esse cálculo de PV lá. A disciplina de economia, né, do primeiro ciclo também, economia e mercado. Eventualmente vocês já podem ter tido contato, né, com a forma de preço de venda lá. No segundo ciclo, né, quando a gente faz lá o plano de negócios, né, tem que fazer o cálculo do preço de venda dos produtos, dos serviços, né. Então, outra disciplina que se tem contato também com essa fórmula. E, claro, né, a administração financeira, essa fórmula é importante porque, né, é através das vendas, né, que a empresa tem as suas receitas registradas, né, sobretudo, né, por exemplo, no DRE, né, a primeira, né, conta lá do DRE é a receita operacional bruta, né, onde entram as receitas de vendas, né, certo? Então, o preço que foi calculado para vender cada produto, né, resulta nessas receitas que são registradas lá na conta do ROB, por exemplo, tá? Me pareceu que alguém tinha levantado a mão aqui, clicaram sem querer. Alguém tem uma pergunta para fazer?
De vez em quando aparece aqui que alguém levantou a mão, né? Acho que foi sem querer, talvez. Se precisarem tirar uma dúvida, alguma pergunta, habilitem o microfone, né, gente, para perguntar ou mandem pelo chat, tá? Muito bem, então vamos ver a fórmula do preço de venda. A nossa fórmula do preço de venda, né, ela utiliza um método chamado método markup. Então a gente precisa, né, do método markup para poder fazer esse cálculo. O método markup, ele é dado da seguinte maneira: 1 menos, abre parênteses, os impostos, mais as comissões, mais o lucro que se deseja, né? Somados, divide por 100, depois faz 1 menos esse valor encontrado, a gente vai ter um índice, né? Esse índice é importante na fórmula do PV. Porque vejam bem, né? A fórmula do PV é o custo unitário dividido por esse markup que a gente falou, né? O importante aqui, gente, é na parte de baixo da divisão, a gente não usa o símbolo por cento, tá? Então, 10% de imposto, 5% de comissão e 10% de lucro desejado. A gente vai somar os valores modulares, né? Vamos lembrar lá do ensino fundamental. O que é módulo? É só o valor, né? Sem considerar, né, o símbolo ou o porcento, tá? Isso é importante. Então, se for 10%, só o 10%. Comissão, se for 5%, considera só o 5%. O lucro desejado, se for 10%, considera só o 10%. Tá? Aí somos os valores, 100%, divido por 100, o resultado, vou fazer um menos, e aí esse resultado eu divido o custo unitário, achando o preço de venda. Tá? Vamos ver um exemplo, é claro, né? Então, gente, aqui nesse exemplo, a gente tem um produto cujo custo unitário é R$ 3,50. O custo do produto, né, é aquilo que a gente paga para o nosso fornecedor, né? Quanto custou lá para adquirir aquela mercadoria do meu fornecedor que eu vou revender depois, né? Vamos imaginar que essa mercadoria aqui é uma capinha de celular que eu estou comprando do fornecedor para revender, tá? Então vamos imaginar então que a capinha de celular custou para mim, né, R$ 3,50. Fui lá e comprei algumas capinhas de celular lá do meu fornecedor. Ele me cobrou R$ 13,50 por capinha, né? Por quanto eu vou vender cada capinha de celular? Então, vamos pensar assim. Então, tem lá minha lojinha, né, de utensílios lá, acessórios para celular, e eu pago de imposto na minha loja 28,33%. Pago para os meus vendedores 5% sobre aquilo que eles venderem, né, de forma a estimular as vendas. E quero auferir, né, quero obter um lucro de 30% sobre cada capinha que eu vender. Então, assim que a gente faz o cálculo do preço de venda. Então, vamos lá. Preço de venda, o custo unitário, ou seja, eu paguei R$ 3,50 por cada capinha, né? Então, vai em cima, né, na parte de cima da fórmula, os R$ 3,50, dividido por, aí o método markup, 1 menos, abre parênteses, os 28,33, mais os 5, mais o 30, soma todos eles para dividir por 100. De novo, gente, aqui não usa o símbolo do porcento, tá? Usa só o número. Vai dar 63,33, divido por 100, dá 0,6333. Aí eu pego, faço esse valor, 1 menos 0,6333, vai dar 0,3667. Divido 13,50 pelo 0,3667, acho um preço de venda de R$ 9,54. Significando que, ao vender por este preço, né, calculado, eu vou conseguir pagar os meus impostos, as comissões, pagar o custo da mercadoria, ainda vou ter um lucro de 30% por cada capinha que eu vender. Essa capinha que eu comprei por R$ 3,50 vendendo a R$ 9,54, eu vou conseguir, né, pagar o custo, os impostos, comissões, e vou ter 30% desse valor aqui de lucro para a empresa, por cada capinha vendida. Certo, gente? Esse é o método do cálculo do preço de venda pelo markup. Tá? Considera, enfim, estes elementos. Dúvidas, perguntas, gente, sobre o cálculo do preço de venda pelo método markup? Como é que ficou para vocês? Nenhuma dúvida, senhor. Tranquilo, legal.
Muito bem, gente. Se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né, sobre o cálculo do PV, vamos adiante para o próximo assunto. Bom, o nosso próximo assunto, o próximo tema é o ponto de equilíbrio, né, que é um elemento muito importante para toda e qualquer empresa, né, é preciso saber qual é o seu ponto de equilíbrio. O que significa, né, o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, né, é aquela quantidade em número financeiro, né, que a empresa precisa atingir para cobrir os seus custos. Então, eu tenho que ter um faturamento de 10 mil no mínimo para pagar os meus custos, porque a partir, né, dali eu vou, então, começar a obter lucro. E eu preciso saber disso, né, porque, imagina, né, se eu tenho que atingir todos os meses no mínimo 10 mil de venda, se eu estiver atingindo abaixo desse valor, todos os meses que eu tenho, né, o faturamento abaixo desse valor, eu estou tendo prejuízo, né. Então, o ponto de equilíbrio, ele é um cálculo, né, que serve como um verdadeiro indicador, né, em relação a essa situação de gestão. Tá? Então, o ponto de equilíbrio me ajuda a identificar, né, aquele valor mínimo de faturamento que eu tenho que ter por mês para não ter, pelo menos, prejuízo. Qualquer valor que eu tiver acima daquele valor aí de ponto de equilíbrio, de faturamento, eu já estou obtendo lucros. A fórmula do ponto de equilíbrio é o custo total fixo dividido pelo índice de margem de contribuição. O índice de margem de contribuição, né, é obtido através da seguinte fórmula: receita total menos o custo variável total. Faz um menos o outro e divide o resultado pela receita total. O valor que resultar aqui no IMC é que eu vou colocar na fórmula do ponto de equilíbrio, né, fazendo o custo total pelo ponto de equilíbrio. Muito bem. Vamos a um exemplo. Então, temos aqui, gente, procedimento de cálculo do ponto de equilíbrio. Então, diz assim no enunciado: determinada empresa possui uma receita total de 85 mil. Então, receita total é um dos elementos da fórmula, né? E um custo variável total de 25 mil, mais um elemento da fórmula. Além de custo fixo total, 53 mil. Então, no enunciado estão dados os valores que eu preciso para calcular o IMC e depois o ponto de equilíbrio, correto? Então está ali o IMC, né? O IMC vai ser então a minha receita total menos o custo variável dividido pela receita total. Então está aqui, receita total 85 mil menos o custo variável, um menos o outro, divide pela receita total 85 mil. Dá um IMC de 0,71. Esse IMC é que eu uso lá na minha fórmula de ponto de equilíbrio, né? A fórmula do ponto de equilíbrio é o meu custo fixo total dividido pelo IMC. Então, vamos lá, ponto de equilíbrio, custo fixo total 53 mil, tá aqui, né? Dividido por 0,71. Então, 53 mil dividido por 0,71, nós alcançamos o valor de 74.647,89. Então, o meu ponto de equilíbrio para esta empresa, com essa realidade dada no enunciado, né, é este valor de 74.647,89. Significando o quê, né? Esse resultado significa que a empresa precisa faturar, ela precisa vender, no mínimo, este valor no mês, para cobrir os seus custos. Qualquer valor abaixo desse, a empresa está tendo prejuízo. Valores acima desse, a empresa passa a ter lucro. Então vejam, gente, que o ponto de equilíbrio parece ser uma coisa simples, um cálculo simples, mas tem uma importância gigantesca nas empresas, né? Seja pequena empresa, média ou grande empresa, todas elas devem conhecer esse número, né? O que nos leva, de novo, lá ao início da disciplina. Lembra quando a gente começou a disciplina, que a gente falou que boa parte das empresas no Brasil, né, girando aí pelas notícias, né, girando 70% das empresas no Brasil, elas fecham entre 2 e os 5 primeiros anos de existência, não conhecem números, né, que não fazem análise,
financeiro, enfim. Um dos cálculos importantes para que a empresa possa ter essa durabilidade, né, essa permanência no mercado para além dessa estatística, né, é o ponto de equilíbrio. Claro que não é o único, né? Nesse momento, já sabe, né, que tem lá indicadores de lucratividade, indicador de solvência, tem análise vertical e análise horizontal, outros elementos importantes. Então, é um conjunto de cálculos, né, um conjunto de elementos que já me dão uma boa base, um entendimento, né, para compreender a importância desses números, né. Então, imaginem vocês, né, se a gente vai tentar abrir uma empresa e nem sei, né, como é que se faz essa análise, né. Qual é a chance de dar certo? Só se der muita sorte, né, aí eu consigo ter algum faturamento já no início e consigo ir aprendendo um pouquinho para uma empresa. Mas mesmo assim, né, nessa situação, 5 anos em média as empresas estão quebrando. A maior parte delas. Quando abrem no Brasil, 70% mais ou menos quebra até o 5º ano. Então, nada melhor de iniciar já uma empresa, né, um empreendedor iniciar o seu empreendimento sabendo fazer essas análises. E já é um indicativo, né, de que a tendência, o percentual de dar certo, é a gente ficar naqueles 30% que passam dos 5 primeiros anos. Né? E abre uma empresa, né, ou começa uma ideia de negócio, né, para ficar só 2, 3, 4, 5 anos, né, que é que dê certo, porque está investindo dinheiro, esforço, capital, né, a gente precisa conhecer esses cálculos. Esses cálculos são aplicáveis a qualquer tipo de empresa, não é só em questão de tamanho, né, mas a qualquer área da economia. Uma empresa da área do setor logístico, uma empresa da área do setor de tecnologia, uma empresa do setor de vestuário, uma empresa do setor de alimentação, né? Qualquer uma precisa ter essas avaliações, essas análises, tá? Sem os quais a empresa pode estar fadada a um insucesso. Boa parte desses indicadores ou dessas análises, né, não todos, mas alguns deles, vocês, quando forem fazer a disciplina de plano de negócios, né, vão rever, vão revisitar, né, muitos desses elementos, tá? Não só esses, né, da análise financeira, mas também alguns da análise econômica, talvez, né, e da disciplina de economia, da disciplina de contabilidade, né, porque é essa a ideia, né, de planejar um negócio que vai fazer com que ele dê certo. E muito do planejamento vem do planejamento financeiro, do planejamento econômico da empresa. Então, é trabalhoso abrir uma empresa? Se for fazer certo, sim, é trabalhoso. E aí quando alguém diz, muito fácil abrir uma empresa, não sabe tudo, não conhece dos meandros, né, que precisam ser controlados. Porque essa ideia fantasiosa, né, que é só abrir, é só botar um negócio a rodar, que vai dar certo, daqui a pouco a pessoa está, né, se iludindo, né, e está jogando, enfim, todo o seu empenho, seu esforço, né, seus recursos, né, numa situação que está acumulando prejuízo ao longo do tempo, ela vai chegar num ponto, né, que ela vai ter muita dívida, né, e não deu resultado, que não conhecia o básico, né, e pelo menos um dos lados, né, do sucesso da administração financeira e econômica a gente já sabe, né, a gente viu todos os indicadores de análise financeira, né, até o momento, os de curto prazo, os de longo prazo, análise vertical, análise horizontal. Semana que vem a gente vai ver o outro lado, né, que são os indicadores de análise econômica. Pessoal, até aqui, como é que ficou para vocês o conteúdo que a gente viu até agora aí na aula de hoje? Análise horizontal, preço de venda, ponto de equilíbrio com o IMC. Como é que tá, gente? Dúvidas, perguntas? O ponto de equilíbrio varia para cada empresa, né? Certamente. Visto que o ponto de equilíbrio depende daquelas variáveis, né, que fazem parte da fórmula. Depende da receita total da empresa,
depende do custo variável, do custo fixo total. Então, cada empresa vai ter, né, os seus valores próprios, né, e ao calcular, vai identificar qual é o seu ponto de equilíbrio, né. Quanto maior, é claro, né, for a receita de uma empresa, né, tendência é que o ponto de equilíbrio também acompanhe essa evolução, né. Quanto maior for o custo também, enfim, vai acompanhar esse potencial. Quanto menores forem os valores, né, de receita, de custo, vai diminuir o ponto de equilíbrio, né. Então, digamos, a gente tem uma pequena empresa, né, tem faturamento lá de 10 mil por mês, né, o ponto de equilíbrio, né, vai estar, né, talvez próximo dessa faixa. Eu preciso, claro, calcular, né, para ver se esses 10 mil que eu estou faturando por mês, né, está me trazendo lucro ou prejuízo. Daqui a pouco estou faturando 10 por mês e o ponto de equilíbrio está dando 12. Então, estou tendo prejuízo de 2 mil por mês. Ao longo de um ano, eu vou ter um prejuízo acumulado de 24 mil reais, né. Tem uma dívida que está crescendo no banco, tem uma dívida que está crescendo no cartão, né, onde eu compro a minha matéria-prima, né, do meu fornecedor, e isso está acumulando, né. Mas o ponto de equilíbrio é pequenininho, por causa do tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, né, às vezes o ponto de equilíbrio, né, tende a acompanhar esse mesmo volume, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, senhor. Nada. Então, gente, participem, né, façam como colega. Tragam suas perguntas, suas dúvidas, né, ideias, informações, enfim, para a gente conversar. Alguém mais, gente? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma ideia? Tá todo mundo tranquilo? Tranquilo por enquanto, senhor. Certo. Tudo certo a princípio, senhor. Legal, tranquilo. Não tem ninguém na turma que é empreendedor, tem o seu negócio próprio? Não sei se eu chego a ser empreendedor, senhor. Tu trabalha com a venda de algum produto ou prestação de algum serviço? Prestação de serviço. Um serviço. E é tu mesmo que presta esse serviço. Né? Sim. Não é empregado de uma outra empresa. Não. Então tu é empreendedor, né? O serviço que tu presta é o teu trabalho, né? Tu é um empreendedor. Faz sentido. Faz sentido, né? Faz. E tu tem uma ideia de qual é o teu ponto de equilíbrio? Não tem, senhor. Tá aí uma boa coisa para te fazer já, né? Buscar descobrir qual é o teu ponto de equilíbrio. Então, tu presta um serviço, tem custos, né? E tu tem receitas, né? Para ti, né? Não ter prejuízo, né? E ter lucro, né? Qual seria esse ponto ideal, né? Uma coisa importante aí a se pensar. Para todos que são empreendedores, né? É um elemento aí bacana de fazer, né? Pelo menos ponto de equilíbrio a gente já tem uma ideia, né, de qual é o faturamento mínimo no mês, né? Legal. Obrigado. Valeu, Euler. Até mesmo, por exemplo, eu não presto nenhum tipo de serviço, não sei fazer instalação de nada, enfim, mas eu sou Uber. Então eu sou um prestador de serviço também, né? Presto um serviço de transporte. Quanto eu tenho que rodar, né? Quanto eu tenho que faturar fazendo Uber para mim ter lucro e não ter prejuízo ao longo do mês? Também tem que fazer um cálculo de ponto de equilíbrio, né? Então, eu vou ter gasto com seguro, se o veículo é alugado, né? Tem o custo com aluguel, o custo com combustível, né? Vou colocar isso numa fórmula e vou ver, no mínimo, né? Ponto de equilíbrio vai me dar, no mínimo eu tenho que ter um faturamento de R$2.000 no mês, para a partir dali começar a ter lucro. Então, para qualquer situação, eu faço lanche para vender, né? Eu faço pizza, eu faço bolo, enfim. Né? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Quantas pizzas eu tenho que vender? Quantos, né? Em termos de valor financeiro, para chegar no meu ponto de equilíbrio, no mínimo, né? Eu faço um artesanato, né? Quantos eu tenho que vender para me dar um determinado faturamento para que eu passe a ter lucro dentro daquele tipo de venda de produto que eu faço ou de serviço que eu presto, né? Então, aquilo que eu estava falando, a gente
mesmo, né, um microempreendedor individual, né, até uma grande empresa, no mínimo aí, para começar, né, tem que conhecer o seu ponto de equilíbrio. A partir daí, né, aí começa a ver as outras coisas, né, para ter um controle um pouquinho melhor, né, do seu faturamento, né, do seu resultado. Muito bem. Mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, gente? Aí fazemos nosso intervalo, né? E na volta do intervalo, chamada, depois da chamada, os exercícios. Pode ser? Pode Sim. ser. Tá. Então, no meu são 20h15, 20h30, né? A gente volta do intervalo. E aí, fazemos a nossa chamada, né? Chamada nominal, abro, chamo os nomes de vocês, quem está presente responde, recebe presença, quem está ausente recebe ausência, né? Como se diz. E aí, depois da chamada, os exercícios no Classroom, né? Tá? São exercícios desse conteúdo que a gente viu. O nosso ponto de equilíbrio, preço de venda e análise horizontal, e, claro, as teorias, né, dentro desses conteúdos. Certo, gente? Não precisam desconectar, né? Eu só desabilito o microfone e a câmera e reabilito no retorno do intervalo. Então fica mais fácil se já estiverem conectados, né? Porque eu abro a chamada e a gente já faz a chamada. Se alguém desconecta para entrar de novo, pode ser que entre e já tenha passado o seu nome na chamada, que dificulta um pouquinho o processo ali, tá? Então tá, gente. Até daqui a pouquinho. Intervalinho para respirar, né? Tomar uma água, fazer um lanche rápido e já voltamos.